Nas Escrituras, Deus é muitas vezes chamado de Deus vivo. Quero ver com você alguns textos que comprovam isso. O primeiro texto que eu quero ver com você é Josué, capítulo 3, versículo 10. Josué 3,10 diz assim: Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Aqui Josué lhe diz: vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vós, porque ele expulsará esses povos do meio de vós. Outra passagem, Jeremias 10:10. Jeremias 10:10 diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui Jeremias está dizendo que os deuses que os outros povos adoram não passam de ídolos vãos, são feitos de materiais que perecem. Contudo, ele diz, o Deus vivo, o Deus que nós servimos, ele é o Deus que fez os céus e a terra, e diante dele todos os povos tremem. Outra passagem, Daniel, capítulo 6, versículo 20. Daniel 6:20 diz assim: Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aqui é aquele episódio em que Daniel foi jogado para dentro da cova dos leões. O rei, ele foi no dia seguinte e ele clamou por Daniel. Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus pôde te livrar dos leões? Veja, o rei, ele diz que Daniel ele é servo do Deus vivo, e somente um Deus vivo poderia livrar Daniel dos leões. No Novo Testamento, nós temos algumas passagens semelhantes a essa, em que Deus é chamado de Deus vivo. A primeira passagem está em Atos, capítulo 14, no verso 15. Atos 14, verso 15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui, Paulo e seu companheiro estão dizendo ao povo: por que vocês estão querendo tratar a gente como se fôssemos deuses? Não, nós somos pessoas igual a vocês. Nós servimos ao Deus vivo. Esse Deus vivo é aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que existe. Olha só, um Deus vivo é um Deus criador. Somente um Deus vivo poderia criar tudo o que Paulo disse aqui. Uma outra passagem importante, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ele diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo está dizendo: nós nos esforçamos tanto, nós lutamos tanto, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Ele diz mais: esse Deus vivo é o Salvador de todos os homens. Meus queridos, somente um Deus vivo pode salvar todos os homens. Entenda, na mensagem passada eu falei um pouquinho sobre a Páscoa, em Êxodo 12, e eu dei a primeira parte da mensagem da Páscoa. Durante a mensagem da Páscoa, eu disse que ela tipifica, ela retrata o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que a mensagem da Páscoa, ela ficou incompleta.
como eu disse, ainda falta a segunda metade. E essa segunda metade que eu quero tratar hoje com você. Em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha que frase maravilhosa. Verso 6: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Senhor para aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Eu venho pedir ao Senhor que nos ajude a entender a importância da mensagem da Páscoa para as nossas vidas. Sabemos que a mensagem da Páscoa, ela não se limita à morte de Jesus. Sabemos que tem algo mais, tem algo muito maior para nossas vidas. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos a aplicar essas verdades para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui nós vemos o relato das discípulas quando elas chegaram ao sepulcro para ungirem ao Senhor, e quando chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida e o corpo de Jesus não estava lá. E enquanto elas estavam lá, apareceram 2 anjos, e os anjos falaram com elas e chamaram a atenção delas. Disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha que frase maravilhosa, não é verdade? Ele diz no verso seguinte: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou. Meu caro, a mensagem passada, na primeira parte da mensagem sobre a Páscoa, eu mostrei como que os eventos da Páscoa judaica, de Êxodo 12, tipificam, retratam a obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu narrei até a sua morte. Mas a morte não é o fim. A mensagem da Páscoa não acaba na morte de Cristo. Pelo contrário, é só o começo. Ela começa agora com a ressurreição de Jesus. O texto diz: aquele que foi morto, nosso Salvador, ele ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. As discípulas foram procurar um morto, e quando chegaram lá, elas foram surpreendidas pelos anjos chamando a sua atenção. Como que vocês estão procurando um vivo dentre os mortos? Meu caro, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a grande verdade da mensagem da Páscoa. Vamos agora para uma passagem para a gente analisar. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 nós lemos: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui é o verso 3, e aqui é um pouco daquilo que eu falei na outra mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ok, mas o verso continua: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Não para por aí. O verso 12: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Deixa eu ler de novo o verso 14.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Está vendo a importância da mensagem da ressurreição de Cristo? Não para por aí, veja o verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, a nossa fé é vã, e nós ainda temos a culpa dos nossos pecados, nós ainda temos a condenação dos nossos pecados nos aguardando. Ainda bem que o texto continua. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes dos homens. Mas aí ele chega no verso 20: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Meu querido, Paulo, ele argumenta aqui que quando ele pregou o Evangelho, ele falou da morte de Cristo e ele falou da ressurreição de Cristo. É a mensagem completa. E aí ele traz algumas argumentações. Ele fala, mas tem alguns que dizem que os mortos não podem ressuscitar. E aí ele diz, bom, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. A nossa pregação não serve para nada. Nós ainda estamos presos aos nossos pecados. Nós ainda estamos sob a condenação dos nossos pecados. Oh, não fomos perdoados, não fomos remidos, não fomos lavados e poupados da ira divina pelo sangue do Cordeiro, se Cristo não ressuscitou. Mas aí no verso 20, de forma triunfal e maravilhosa, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele está nos ensinando que Cristo ele foi apenas o primeiro, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele em glória, para nunca mais conhecer a morte. Essa é a maravilhosa e poderosa mensagem da Páscoa. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Mas calma, a mensagem da Páscoa não acabou aí não, tem mais coisas. Olha só, a mensagem do Evangelho, ela deixa bem claro a importância da morte de Cristo e a importância da sua ressurreição. Olha 2 Coríntios capítulo 5, no verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou para que nós vivamos para Ele. Consegue entender isso? Essa é a razão da sua ressurreição, está dizendo aqui. Ele morreu e ressuscitou para que nós vivamos para Ele. Ele nos salvou para que nós pertençamos a Ele, para que a nossa vida seja dele. Isso é muito importante. Por isso, vamos voltar um pouquinho para Êxodo capítulo 12 e analisar o restante da passagem. Nós fomos ressuscitados com Cristo pela fé. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Uma vez que colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos salvos. Nós fomos aspergidos com o sangue do Cordeiro e nós fomos poupados eternamente da ira divina. Mas, como eu disse, a Páscoa relatada, em Êxodo capítulo 12, ela retrata a obra de Cristo na cruz do Calvário. E durante a ocasião da Páscoa, Deus dá algumas instruções para o povo que eu falei na última mensagem. Mas tem alguns detalhes que precisam ser enfatizados, que são muito importantes
e muitas pessoas negligenciam. Olha, por exemplo, o verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Deus deu instruções para o povo que, além de sacrificar o cordeiro e aspergir as portas com o sangue desse cordeiro, eles deveriam se alimentar do cordeiro. Meus queridos, nós que fomos ressuscitados com Cristo pela fé, nós devemos nos alimentar dele. A vida cristã, ela começa na salvação. Existe todo um processo de santificação na vida cristã. A salvação, ser aspergido com o sangue do Cordeiro, é apenas o início. Nós precisamos nos alimentar do Cordeiro. Olha só algumas passagens, acompanha comigo. A primeira passagem está lá em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler os versos 55 e 57. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, eu li o 56 também. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha o verso 57. Assim como o Pai que vive, lembra que eu falei sobre o Deus vivo? Pois é, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Entendeu isso? Jesus disse que a sua carne, o seu sangue é verdadeira comida e bebida. E depois ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meu querido e minha querida, nós precisamos estar nos alimentando de Cristo diariamente. Precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Como que fazemos isso? Como que eu posso me alimentar do Senhor Jesus? Nós nos alimentamos do Senhor Jesus, meu querido, principalmente por isso, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o nosso alimento. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para se alimentar do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter uma fome e sede pela sua palavra, desejar a sua palavra, conhecer a sua palavra. Nós precisamos também orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente no Senhor. Nós precisamos viver com o Senhor, caminhar com o Senhor. Isso é muito importante. Precisamos se alimentar dele. O texto diz que eles não deveriam deixar nada para o dia seguinte. Eles deveriam comer a carne do cordeiro toda e não deixar nada. O que sobrasse, se tivesse alguma sobra, deveria ser queimado. Olha só, o crente, ele não deve viver de sobras. O crente, ele não deve viver de sobras da mensagem passada. Ele deve estar sempre se renovando, se alimentando diariamente do Senhor. Todo dia ele precisa desse alimento. Todo dia ele precisa comer do Senhor Jesus Cristo. Como? Através da sua palavra. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá.